Sim, galera, bora lá então para mais um vídeo do canal Aprovação Ativa. Tema: Clima e Hidrografia do Brasil. Desde os primórdios da história da humanidade, existe um fator natural que exerce influência direta sobre a forma como as sociedades se organizam, se distribuem no território e constroem suas atividades econômicas. Esse fator é o clima. Ao observar o mapa mundial de ocupação humana, percebe-se que as regiões mais densamente povoadas do planeta apresentam condições climáticas relativamente favoráveis à agricultura, ao abastecimento de água, ao desenvolvimento urbano e à permanência humana. Por isso, compreender o clima não é apenas estudar a atmosfera, mas entender um dos elementos centrais que moldam a relação entre sociedade e natureza. No território brasileiro, essa realidade se manifesta de forma muito clara, pois o país apresenta enorme diversidade climática associada à sua grande extensão territorial, às diferentes altitudes, à influência do Oceano Atlântico, às massas de ar e às variações latitudinais. Dessa forma, o estudo da climatologia torna-se fundamental dentro da geografia, pois permite interpretar os processos atmosféricos de longo prazo e compreender como esses fenômenos interferem diretamente na formação dos biomas, na disponibilidade de recursos hídricos, na dinâmica da vegetação e até mesmo na ocupação econômica do território. Ei, você aí! Você mesmo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas e facilitar seus estudos. Participe de nossos grupos exclusivos no Telegram e WhatsApp para novidades e materiais. Aprovação Ativa. Vamos juntos rumo à aprovação. Dentro da geografia, a área responsável por estudar o comportamento da atmosfera ao longo do tempo é denominada climatologia. Esse campo de estudo busca compreender padrões atmosféricos duradouros, analisando registros históricos de temperatura, precipitação, umidade, pressão atmosférica e circulação dos ventos ao longo de décadas. Nesse sentido, é fundamental estabelecer uma distinção conceitual entre dois termos frequentemente confundidos: tempo atmosférico e clima. O tempo refere-se às condições momentâneas da atmosfera, ou seja, ao estado atmosférico observado em um determinado momento ou em um curto intervalo de tempo. Quando se afirma que o dia amanheceu chuvoso, que a tarde está quente ou que uma frente fria chegará durante a noite, está-se descrevendo o tempo atmosférico. Trata-se de uma condição instantânea, sujeita a rápidas variações ao longo das horas ou dos dias. Já o clima corresponde à sucessão desses estados atmosféricos ao longo de um período prolongado, geralmente considerado um intervalo mínimo de 30 anos. Portanto, o clima representa um padrão médio das condições atmosféricas de determinada região, permitindo identificar tendências e características predominantes. Para compreender o funcionamento do clima, é necessário analisar dois conjuntos fundamentais de variáveis: os elementos climáticos e os fatores climáticos. Os elementos climáticos correspondem às variáveis mensuráveis que compõem o clima, como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, pluviosidade, ventos e radiação solar. Esses elementos são responsáveis por definir as condições atmosféricas observadas em determinada região. Já os fatores climáticos correspondem às condições geográficas e naturais que interferem no comportamento desses elementos. Entre os principais fatores climáticos destacam-se a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, a vegetação, as correntes marítimas e a atuação das massas de ar. Em outras palavras, os fatores climáticos funcionam como condicionantes que alteram os resultados apresentados pelos elementos climáticos. Um exemplo clássico dessa relação pode ser observado quando se analisa a influência da altitude sobre a temperatura. Em áreas mais elevadas, as temperaturas tendem a ser menores do que em áreas mais baixas, mesmo que ambas estejam localizadas na mesma latitude. Isso ocorre porque a altitude modifica o comportamento do elemento climático, temperatura. A relação entre altitude e temperatura é um dos princípios fundamentais da climatologia. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, pois a coluna de ar sobre a superfície torna-se menor. Como consequência, o ar torna-se mais rarefeito, reduzindo sua capacidade de reter calor. Esse fenômeno provoca uma queda gradual da temperatura nas áreas mais elevadas.
Em média, considera-se que a cada 100 metros de elevação ocorre uma redução aproximada de 0,6 graus Celsius na temperatura. Essa relação explica por que regiões serranas ou planaltos apresentam climas mais amenos quando comparados a áreas de menor altitude. No Brasil, esse fenômeno pode ser observado nas regiões montanhosas do Sudeste, especialmente nas áreas serranas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde ocorre o chamado clima tropical de altitude. Nessas áreas, apesar de estarem localizadas na zona tropical do planeta, as temperaturas são relativamente mais baixas devido à influência da altitude. Outro fator climático extremamente importante é a relação entre latitude e continentalidade. A latitude se refere à distância de determinado ponto em relação à linha do Equador. A latitude influencia diretamente a quantidade de energia solar recebida pela superfície terrestre. Isso ocorre porque os raios solares atingem o planeta com diferentes ângulos de incidência dependendo da posição geográfica. Nas regiões próximas ao Equador, os raios solares incidem de maneira quase perpendicular, formando ângulos próximos a 90 graus. Esse tipo de incidência concentra maior quantidade de energia em uma área menor da superfície, resultando em temperaturas mais elevadas. À medida que se avança em direção às latitudes mais altas, próximas aos polos, os raios solares passam a incidir de forma mais inclinada. Nesse caso, a energia solar distribui-se por uma área maior, reduzindo sua intensidade e provocando temperaturas mais baixas. Essa dinâmica de incidência solar permite dividir o planeta em grandes zonas climáticas. Entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, localiza-se a zona tropical, caracterizada pela elevada incidência de radiação solar ao longo do ano. Nessa região, geralmente predominam duas estações climáticas principais: um período mais chuvoso, associado ao verão, e um período mais seco, relacionado ao inverno. Entre os trópicos e os círculos polares, encontram-se as zonas temperadas, que apresentam 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Já nas regiões próximas aos polos, predominam os climas polares ou glaciais, caracterizados por temperaturas extremamente baixas e pequena variação sazonal. No caso do Brasil, a influência da latitude é bastante evidente. Aproximadamente 93% do território brasileiro localiza-se na zona tropical, enquanto apenas cerca de 7% encontram-se na zona temperada. A porção temperada do país corresponde principalmente à região sul, abrangendo cerca de 75% do estado do Paraná, além da totalidade de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Algumas áreas pontuais do sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul também se encontram nessa faixa climática. Essa configuração faz com que o Brasil seja um país tropical, apresentando temperaturas relativamente elevadas ao longo do ano e regimes de chuva bastante influenciados pela circulação das massas de ar e pela dinâmica atmosférica regional. Outro fator climático relevante é a relação entre maritimidade e continentalidade. A maritimidade corresponde à influência exercida pelos grandes corpos de água sobre o clima das regiões costeiras. A água possui uma característica física importante chamada alto calor específico, que significa que ela demora mais para aquecer e também demora mais para esfriar. Esse comportamento térmico provoca maior estabilidade nas temperaturas das áreas costeiras. Em áreas costeiras, a variação de temperatura entre o dia e a noite tende a ser menor, resultando em menor amplitude térmica. Já nas regiões afastadas do mar, onde predomina a continentalidade, a superfície terrestre aquece e esfria com maior rapidez. Isso ocorre porque os continentes possuem baixo calor específico em comparação com a água. Como consequência, áreas interiores apresentam maior amplitude térmica, com dias mais quentes e noites mais frias. Além desses fatores, as correntes marítimas também exercem influência significativa sobre o clima brasileiro. As correntes marítimas podem ser entendidas como grandes fluxos de água que se deslocam pelos oceanos, funcionando como verdadeiros rios dentro do mar. Algumas correntes transportam águas quentes provenientes das regiões equatoriais, enquanto outras conduzem águas frias originadas em áreas polares ou de ressurgência oceânica.
No litoral brasileiro, predominam correntes quentes, especialmente na região norte, o que contribui para a manutenção de temperaturas elevadas e maior disponibilidade de umidade na atmosfera. Entretanto, em determinadas áreas do litoral sudeste, ocorre na influência de correntes frias, como na região de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, onde processos de ressurgência fazem com que águas profundas e frias atinjam a superfície. Essa dinâmica oceânica está associada a fenômenos climáticos globais que afetam o território brasileiro, como o El Niño e a Laninha. O fenômeno El Niño caracteriza-se pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na região equatorial, especialmente próximo à costa do Peru. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica global e provoca impactos significativos nos padrões de chuva em diversas partes do planeta. No Brasil, o El Niño costuma provocar aumento das chuvas na região sul e períodos de seca em áreas do norte e nordeste. Já a Laninha representa o fenômeno oposto, caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Durante eventos de Laninha, observa-se maior ocorrência de chuvas nas regiões norte e nordeste do Brasil, enquanto o sul pode enfrentar períodos de estiagem. A compreensão do clima brasileiro também está profundamente relacionada à hidrografia do país. O regime de chuvas influencia diretamente a formação dos rios, a recarga dos aquíferos e a disponibilidade de água para o abastecimento humano, a agricultura e a produção de energia. O Brasil possui uma das maiores redes hidrográficas do planeta, com destaque para grandes bacias como a Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins-Araguaia, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Paraná. Essas bacias hidrográficas são alimentadas principalmente pelas chuvas tropicais, que apresentam distribuição sazonal ao longo do ano. Na região amazônica, por exemplo, o clima equatorial úmido favorece a ocorrência de chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, garantindo a manutenção da maior rede hidrográfica do mundo. Já no Nordeste semiárido, a irregularidade das chuvas provoca períodos frequentes de seca, afetando diretamente a disponibilidade de água e a dinâmica socioeconômica da região. Nesse contexto, rios como o São Francisco desempenham um papel fundamental no abastecimento hídrico e na integração regional, sendo frequentemente associados a projetos de transposição e gestão dos recursos hídricos. Dessa forma, ao analisar conjuntamente o clima e a hidrografia do Brasil, percebe-se que ambos os sistemas naturais estão profundamente interligados. A distribuição das chuvas, a atuação das massas de ar, a influência das correntes marítimas e os fatores geográficos como altitude e latitude contribuem para moldar o comportamento dos rios, a formação dos biomas e as condições de vida das populações humanas. Compreender esses processos é essencial para interpretar a organização do espaço geográfico brasileiro, além de constituir um dos temas mais recorrentes nas provas de vestibulares e concursos públicos, especialmente nas avaliações que exigem conhecimento aprofundado sobre a dinâmica ambiental do território nacional. Aprovação ativa. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Link dos grupos na descrição. Vamos juntos! Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo do canal Aprovação Ativa. Tema: Clima e Hidrografia. Continuação. Ao aprofundar o estudo da climatologia e de sua importância para compreender o funcionamento do território brasileiro, torna-se indispensável analisar dois fenômenos atmosférico-oceânicos que exercem forte influência sobre o clima do planeta e, particularmente, sobre o regime de chuvas e temperaturas no Brasil: o El Niño e a Laninha. Esses fenômenos estão diretamente associados às variações de temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico e à dinâmica da circulação atmosférica global. Para compreender adequadamente esses eventos climáticos, é necessário primeiro entender o papel desempenhado pelos ventos alísios, que constituem um dos principais mecanismos responsáveis pela redistribuição de calor e umidade na atmosfera terrestre. Assim, ao estudar a climatologia, não se analisa apenas a temperatura ou a chuva de determinada região, mas sim todo um sistema integrado que envolve a interação entre atmosfera, oceanos, massas de ar e energia solar. Ei, você aí! Você mesmo! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas e facilitar seus estudos. Participe dos nossos grupos exclusivos no Telegram e WhatsApp para novidades e materiais.
Aprovação ativa. Vamos juntos rumo à aprovação. Inicialmente, é importante recordar que o vento nada mais é do que o ar em movimento. Esse movimento ocorre porque existem diferenças de pressão atmosférica na superfície terrestre. O ar sempre se desloca de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, buscando equilibrar essas diferenças. As áreas de alta pressão são chamadas de áreas dispersoras de vento, ou áreas anticiclonais, pois nelas o ar tende a se espalhar para outras regiões. Já as áreas de baixa pressão são chamadas de áreas receptoras de vento, ou áreas ciclonais, pois atraem massas de ar provenientes de outras áreas. Quando esse ar em movimento apresenta características definidas de temperatura e umidade, ele passa a ser denominado massa de ar. As massas de ar são fundamentais para o funcionamento do clima, pois transportam calor e umidade entre diferentes regiões do planeta, influenciando diretamente a formação de chuvas, frentes frias e diversos fenômenos meteorológicos. Ao observar o planeta Terra e suas linhas imaginárias, como a linha do Equador, os trópicos de Câncer e de Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico, percebe-se que essas referências geográficas desempenham um papel essencial na divisão do planeta em zonas climáticas. A linha do Equador, situada a 0 grau de latitude, marca a região onde ocorre maior incidência de radiação solar ao longo do ano. Isso acontece porque os raios solares atingem essa região com ângulo próximo a 90 graus, o que concentra maior quantidade de energia na superfície terrestre. Apesar de ser a região mais quente do planeta, o Equador apresenta uma característica climática curiosa. Trata-se de uma área de baixa pressão atmosférica. Essa situação pode parecer contraditória à primeira vista, mas pode ser explicada pela teoria geral dos gases. De acordo com essa teoria, quanto maior a temperatura, maior é a energia das partículas que compõem o ar. Essas partículas passam a se movimentar com maior intensidade, afastando-se umas das outras e reduzindo a densidade do ar. Com menor densidade, ocorre também uma diminuição da pressão atmosférica. Nas regiões tropicais, situadas próximas aos trópicos, as temperaturas são ligeiramente menores do que na região equatorial. Nessas áreas, o ar torna-se relativamente mais denso, formando zonas de maior pressão atmosférica, quando comparadas à região do Equador. Como o vento sempre se desloca de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, forma-se um fluxo constante de ar que parte dos trópicos em direção à região equatorial. Esse movimento de ar recebe o nome de ventos alísios. Esses ventos desempenham um papel fundamental na circulação atmosférica global, contribuindo para o transporte de calor e umidade entre diferentes regiões do planeta. Além disso, os ventos alísios são essenciais para compreender os fenômenos climáticos conhecidos como El Niño e Laninha. Para entender o El Niño, é necessário observar a dinâmica das águas superficiais do Oceano Pacífico. Em condições normais, a superfície do oceano apresenta águas relativamente quentes devido à incidência da radiação solar. Os ventos alísios, ao soprarem uma intensidade regular, empurram essas águas superficiais aquecidas em direção a oeste do Pacífico. Esse movimento permite que águas mais frias, provenientes das camadas profundas do oceano, ascendam até a superfície, próximo à costa da América do Sul. Esse fenômeno é conhecido como ressurgência das águas frias. A ressurgência é extremamente importante para o equilíbrio térmico dos oceanos e também para a fertilidade marinha, pois as águas profundas são ricas em nutrientes essenciais para a vida marinha. Entretanto, em determinados períodos que ocorrem aproximadamente a cada 2 a 7 anos, os ventos alísios podem enfraquecer. Quando isso acontece, o empurrão exercido sobre as águas superficiais aquecidas torna-se menos intenso. Como consequência, ocorre uma redução no processo de ressurgência das águas frias. As águas quentes passam então a se acumular na superfície do Oceano Pacífico, especialmente na região próxima à costa da América do Sul. Esse aquecimento anormal das águas superficiais caracteriza o fenômeno conhecido como El Niño. Esse acúmulo de águas quentes altera a circulação atmosférica e modifica o comportamento das massas de ar que atuam sobre diferentes regiões do planeta. No caso do Brasil, o El Niño provoca alterações significativas no regime de chuvas. Um dos efeitos mais importantes desse fenômeno é o deslocamento da massa equatorial continental, uma massa de ar quente e úmida formada sobre a Amazônia.
Durante episódios de El Niño, essa massa de ar tende a se deslocar em direção à região centro-sul do país. Como consequência, ocorre aumento das chuvas em estados das regiões sul e sudeste, enquanto as regiões norte e nordeste passam a enfrentar períodos de seca ou redução significativa das precipitações. Esse padrão climático pode gerar impactos econômicos e sociais relevantes, afetando a agricultura, o abastecimento de água e até mesmo a produção de energia hidrelétrica. Por outro lado, existe um fenômeno oposto ao El Niño, conhecido como Laninha. Enquanto o El Niño está associado ao enfraquecimento dos ventos alísios e ao aquecimento das águas superficiais do Pacífico, a Laninha ocorre quando esses ventos se intensificam. Com o fortalecimento dos ventos alísios, as águas superficiais quentes são empurradas com maior intensidade em direção ao oeste do Pacífico. Esse processo intensifica a ressurgência das águas frias nas regiões próximas à América do Sul. Como resultado, ocorre um resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Esse resfriamento também altera a circulação atmosférica e influencia diretamente o clima do Brasil. Durante episódios de Laninha, o comportamento das massas de ar tende a favorecer a ocorrência de chuvas nas regiões norte e nordeste do país. A interação entre o ar frio proveniente do Pacífico e a massa equatorial quente e úmida favorece a formação de chuvas frontais nessas regiões. Essas precipitações geralmente são mais prolongadas, embora apresentem menor intensidade volumétrica. Em contrapartida, as regiões centro-sul podem enfrentar períodos de menor umidade e maior ocorrência de estiagens. Além desses fenômenos atmosféricos globais, outro fator que exerce grande influência sobre o clima é a vegetação. A presença ou ausência de cobertura vegetal altera significativamente o comportamento térmico e a umidade de determinada região. Áreas com grande cobertura vegetal apresentam maior retenção de umidade, devido ao processo de evapotranspiração, que corresponde à combinação entre a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas. Essa maior presença de vapor de água na atmosfera contribui para reduzir a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima ao longo do dia. Regiões florestais, como a Amazônia, apresentam menor variação de temperatura entre o dia e a noite, justamente devido à grande quantidade de umidade presente no ar. Em contraste, áreas urbanizadas caracterizadas por grande presença de concreto, asfalto e pouca vegetação tendem a apresentar maior amplitude térmica. Durante o dia, essas superfícies absorvem grande quantidade de calor, elevando significativamente as temperaturas. À noite, entretanto, ocorre rápida perda de calor, resultando em temperaturas mais baixas. Esse fenômeno está relacionado ao chamado efeito de ilha de calor urbano, comum em grandes cidades. Assim, percebe-se que a vegetação não apenas influencia o clima local, mas também desempenha papel fundamental no equilíbrio térmico e na manutenção da umidade atmosférica. Outro conceito essencial para compreender a climatologia é o de umidade do ar, que corresponde à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Esse vapor pode manifestar-se em diferentes formas, como precipitação, nevoeiro, geada ou neve, dependendo das condições de temperatura e pressão. A maioria desses fenômenos ocorre na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera e onde se desenvolve a maior parte dos processos climáticos. A troposfera estende-se aproximadamente da superfície terrestre até cerca de 17 quilômetros de altitude e é considerada a camada da vida, pois nela se concentram os gases essenciais para a existência dos seres vivos. Acima da troposfera encontra-se a estratosfera, camada que se estende aproximadamente a 50 quilômetros de altitude. Nessa região encontra-se a camada de ozônio, responsável por filtrar grande parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Essa proteção é essencial para a manutenção da vida na superfície terrestre. Em altitudes ainda maiores, a atmosfera terrestre é composta majoritariamente por nitrogênio, que corresponde a cerca de 78% de sua composição, seguido pelo oxigênio, responsável por aproximadamente 21%. O nitrogênio desempenha papel fundamental no ciclo biogeoquímico dos nutrientes, sendo essencial para a fertilidade dos solos e para o crescimento das plantas. Já o oxigênio é indispensável para a respiração aeróbica dos organismos vivos. A combinação entre hidrogênio e oxigênio forma a água,
substância essencial para a vida e responsável por inúmeros processos biológicos e climáticos. Em altitudes ainda maiores, encontram-se outras camadas atmosféricas, como a mesosfera, a ionosfera e a exosfera, cada uma com funções específicas relacionadas à circulação de energia, propagação de ondas de rádio e presença de satélites artificiais. Assim, ao estudar o clima e a hidrografia, compreende-se que o funcionamento do sistema ambiental terrestre depende da interação complexa entre diversos elementos naturais. Ventos, massas de ar, correntes oceânicas, vegetação, radiação solar e composição atmosférica atuam de forma integrada para moldar as condições climáticas de cada região do planeta. No caso do Brasil, essa interação gera grande diversidade climática e influencia diretamente a disponibilidade de água, a formação dos biomas e a organização das atividades humanas no território. Entender esses processos é essencial não apenas para a compreensão científica do planeta, mas também para enfrentar desafios ambientais e planejar o uso sustentável dos recursos naturais. Aprovação ativa. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Link dos grupos na descrição. Vamos juntos! Sim, galera, bora lá então para mais um vídeo do canal Aprovação Ativa. Tema: Clima e Hidrografia. Continuação. O terceiro momento de estudo da climatologia aprofunda a compreensão sobre um dos elementos mais importantes para a dinâmica atmosférica do território brasileiro: as massas de ar. As massas de ar podem ser compreendidas como grandes porções da atmosfera que se deslocam sobre a superfície terrestre, apresentando características relativamente homogêneas de temperatura e umidade. Essas características são adquiridas nas regiões de origem dessas massas, chamadas de áreas-fonte, que podem ser continentais ou oceânicas e estar localizadas em diferentes zonas climáticas do planeta. Ao se deslocarem, essas massas transportam calor, umidade e energia, influenciando diretamente o comportamento do clima, a formação de chuvas, a ocorrência de frentes frias e diversas outras manifestações atmosféricas. No território brasileiro, o funcionamento do clima depende em grande medida da atuação dessas massas de ar, que interagem entre si ao longo do ano e produzem diferentes padrões climáticos. Entre as massas de ar que atuam no Brasil, destacam-se a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Cada uma delas possui características próprias e exerce influência distinta sobre as diferentes regiões do país, contribuindo para explicar a diversidade climática existente no território brasileiro. Ei, você aí, você mesmo! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas e facilitar seus estudos. Participe dos nossos grupos exclusivos no Telegram e WhatsApp para novidades e materiais. Aprovação ativa. Vamos juntos rumo à aprovação. Para compreender de maneira adequada essas massas de ar, é necessário considerar os dois critérios fundamentais utilizados em sua classificação: temperatura e umidade. A classificação térmica está relacionada à latitude da região de origem da massa de ar. Assim, massas de origem equatorial apresentam temperaturas elevadas, pois se formam em áreas próximas à linha do Equador, onde a incidência de radiação solar é intensa ao longo de todo o ano. Massas tropicais também são consideradas quentes, embora geralmente apresentem temperaturas ligeiramente inferiores às equatoriais. Já as massas polares originam-se em regiões de latitudes elevadas, próximas aos polos, onde a incidência de radiação solar é menor, razão pela qual apresentam temperaturas significativamente mais baixas. Paralelamente à classificação térmica, existe a classificação relacionada à umidade. Massas de ar que se formam sobre oceanos ou mares são denominadas atlânticas ou marítimas e apresentam alto teor de umidade, pois absorvem grande quantidade de vapor d'água durante sua formação. Em contraste, massas que se formam sobre o interior dos continentes são denominadas continentais e tendem a ser mais secas, já que possuem menor contato com grandes superfícies de água.
A combinação entre esses dois critérios, temperatura e umidade, gera diferentes tipos de massas de ar, responsáveis por transportar calor e umidade através da atmosfera e influenciar diretamente os regimes de chuva e temperatura. A partir dessa combinação entre origem térmica e umidade, é possível identificar 6 tipos teóricos de massas de ar: massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa polar atlântica e massa polar continental. Entretanto, nem todas essas massas atuam efetivamente no território brasileiro. A massa equatorial continental caracteriza-se por ser quente e úmida, pois se origina sobre o Oceano Atlântico, na região próxima à linha do Equador. A massa tropical atlântica também apresenta temperatura elevada e grande umidade, sendo formada sobre áreas tropicais do Atlântico Sul. A massa tropical continental, por sua vez, é quente e seca, pois tem origem no interior do continente sul-americano. A massa polar atlântica distingue-se por ser fria e úmida, uma vez que se forma em latitudes elevadas do Oceano Atlântico Sul e se desloca em direção ao continente americano. Já a massa polar continental, que seria fria e seca, praticamente não atua no território brasileiro, pois sua área de origem está localizada em regiões muito distantes do país e sua influência é barrada por outras massas de ar antes de atingir o território nacional. Dessa forma, no Brasil, destacam-se essencialmente 5 massas de ar principais, cuja interação ao longo do ano determina grande parte das características climáticas observadas no país. Entre essas massas, uma delas apresenta uma particularidade importante que merece destaque: a massa equatorial continental. De acordo com a lógica da classificação, uma massa de ar de origem continental deveria apresentar características de baixa umidade, sendo, portanto, seca. Contudo, a massa equatorial continental apresenta comportamento diferente, sendo caracterizada como quente e úmida. Essa condição ocorre devido à sua área de formação, a região da Amazônia, onde se encontra a maior floresta tropical do planeta e a maior bacia hidrográfica do mundo. Nessa região, ocorre um intenso processo de evapotranspiração, que corresponde à combinação entre a evaporação da água presente no solo e nos rios e a transpiração realizada pelas plantas e pelos seres vivos. A floresta amazônica libera enormes quantidades de vapor d'água na atmosfera, formando massas de ar extremamente úmidas. Esse processo contribui para a formação das chamadas chuvas convectivas, típicas das regiões tropicais, caracterizadas por serem rápidas, intensas e frequentes, especialmente durante o verão. Em muitas áreas da Amazônia, esse tipo de precipitação ocorre quase diariamente, reforçando ainda mais o caráter úmido da massa equatorial continental. Outro aspecto importante para compreender a atuação das massas de ar no Brasil é a posição geográfica do país no planeta. Aproximadamente 93% do território brasileiro está localizado na zona tropical, enquanto apenas cerca de 7% está situado na zona temperada do hemisfério sul. Essa característica faz com que a maior parte do país apresente clima predominantemente quente ao longo do ano. Mesmo nas regiões que se encontram em latitudes mais elevadas, como os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda existe forte influência das condições tropicais. Em função dessa posição geográfica, algumas massas de ar típicas de regiões temperadas ou polares não conseguem atingir o território brasileiro com frequência. Por esse motivo, a massa polar continental praticamente não atua no país. Assim, o comportamento climático brasileiro passa a depender principalmente da interação entre 5 massas de ar: a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Para compreender melhor a dinâmica dessas massas de ar, é necessário analisar sua atuação ao longo das estações do ano, especialmente durante o verão e o inverno. De modo geral, o Brasil apresenta um padrão climático relativamente simples quando comparado a regiões de clima temperado. Predomina a distinção entre um verão chuvoso e o inverno seco.
Esse padrão, entretanto, não é absolutamente uniforme em todo o território. Em algumas áreas do litoral nordeste, por exemplo, ocorre uma inversão desse comportamento, sendo o verão mais seco e o inverno mais chuvoso. Ainda assim, na maior parte do país, a lógica predominante é de chuvas mais intensas durante o verão e menor precipitação no inverno. Essa diferença ocorre justamente devido à variação na atuação e na intensidade das massas de ar ao longo do ano. Durante o verão, a massa equatorial continental exerce forte influência sobre grande parte do território brasileiro. Originada na Amazônia, essa massa transporta grande quantidade de calor e umidade para outras regiões do país. Parte dessa umidade é deslocada em direção ao centro-sul da América do Sul, por meio de correntes atmosféricas, conhecidas como rios voadores. Esses fluxos de vapor d'água deslocam-se da região amazônica para áreas mais ao sul do continente, contribuindo para a formação de chuvas em estados do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Esse transporte de umidade desempenha papel fundamental na manutenção dos regimes pluviométricos dessas regiões. Caso a floresta amazônica sofra degradação significativa, esse sistema pode ser afetado, o que teria consequências profundas para o equilíbrio climático e hidrológico de grande parte da América do Sul. A análise da atuação da massa equatorial continental também permite compreender melhor a dimensão territorial da Amazônia. A chamada Amazônia Legal foi definida no Brasil pela Lei nº 1853, durante o governo de Getúlio Vargas. Essa região abrange não apenas os estados que compõem oficialmente a região norte segundo a divisão regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas também áreas de outros estados que apresentam características semelhantes às da Amazônia. Assim, a Amazônia Legal inclui os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além da porção norte do estado de Mato Grosso e da porção oeste do estado de Maranhão. Essa área corresponde a aproximadamente 49% do território brasileiro e representa cerca de 60% de toda a floresta amazônica existente no planeta, considerando que o bioma também se estende por outros países da América do Sul. Outra massa de ar importante para o clima brasileiro é a massa tropical continental, caracterizada por ser quente e seca. Essa massa tem origem na região do Chaco, localizada entre o Paraguai, a Bolívia e o norte da Argentina. Durante o verão, ela pode avançar parcialmente em direção ao território brasileiro, influenciando principalmente áreas próximas às fronteiras internacionais. No inverno, sua presença torna-se ainda mais perceptível nessas regiões, reforçando períodos de estiagem. Esse comportamento pode gerar impactos relevantes sobre a agricultura, especialmente em áreas de grande produção agrícola. Estados como Mato Grosso e Paraná, importantes produtores de grãos no Brasil, podem ser afetados por períodos prolongados de seca associados à atuação dessa massa de ar. O Mato Grosso, por exemplo, destaca-se como um dos maiores produtores de soja do mundo, produto amplamente utilizado na alimentação animal e na produção de diversos derivados industriais. A pecuária bovina brasileira também depende diretamente da disponibilidade de grãos para a produção de ração, e o país possui um dos maiores rebanhos bovinos do planeta, com centenas de milhões de cabeças de gado. A massa tropical atlântica também desempenha papel relevante no clima brasileiro. Essa massa forma-se sobre o Oceano Atlântico Sul e caracteriza-se por ser quente e úmida. Ao deslocar-se em direção ao continente, ela transporta grande quantidade de vapor d'água para as regiões litorâneas, contribuindo para a formação de chuvas. Sua atuação é especialmente significativa no litoral do sudeste e do sul do Brasil, onde frequentemente contribui para episódios de precipitação. No inverno, essa massa pode penetrar mais profundamente no interior do continente, levando umidade para áreas do centro-oeste e contribuindo para o abastecimento hídrico de regiões agrícolas. Entretanto, entre todas as massas de ar que influenciam o território brasileiro, a que costuma receber maior destaque em estudos climatológicos é a massa polar atlântica. Originada nas altas latitudes do Atlântico Sul, essa massa apresenta características de baixa temperatura e elevada umidade. Sua atuação ocorre principalmente durante o inverno, quando frentes frias avançam em direção ao continente.
Ao atingir o sul do Brasil, essa massa pode provocar quedas acentuadas de temperatura e episódios de geada, fenômeno caracterizado pelo congelamento do orvalho depositado sobre a vegetação. A geada pode causar sérios prejuízos à agricultura, especialmente em cultivos sensíveis às baixas temperaturas, como café, frutas e hortaliças. À medida que avança em direção ao norte do país, a massa polar atlântica encontra massas de ar mais quentes e úmidas. Esse encontro gera um fenômeno conhecido como frente fria, responsável pela formação das chamadas chuvas frontais. Esse tipo de precipitação caracteriza-se por apresentar longa duração, porém menor intensidade em termos de volume de água. Nas regiões Sudeste e Nordeste, esse processo pode resultar em períodos prolongados de chuva moderada. Já na região amazônica e em áreas do Centro-Oeste, a chegada dessa massa pode provocar o fenômeno conhecido como friagem, caracterizado por uma queda abrupta de temperatura em regiões normalmente quentes. Em cidades da Amazônia Ocidental, como aquelas localizadas no estado de Rondônia, já foram registradas quedas de temperatura superiores a 15 graus em poucas horas devido à chegada de frentes frias associadas à massa polar atlântica. A compreensão das massas de ar está diretamente relacionada ao estudo das chuvas, pois a interação entre essas massas é responsável pela maior parte das precipitações que ocorrem no território brasileiro. Para entender esse processo, é necessário observar o funcionamento do ciclo da água. Esse ciclo representa o movimento contínuo da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Inicialmente, ocorre o aquecimento da água presente nos oceanos, rios, lagos e solos, provocando sua evaporação. Ao mesmo tempo, as plantas liberam vapor d'água por meio da transpiração. Esse vapor sobe para a atmosfera, onde se resfria e passa pelo processo de condensação, formando nuvens. Quando essas nuvens atingem determinado nível de saturação, ocorre a precipitação, que pode manifestar-se na forma de chuva, granizo ou neve, dependendo das condições atmosféricas. Após atingir o solo, parte da água infiltra-se no terreno, alimentando lençóis freáticos e aquíferos, enquanto outra parte escoa superficialmente em direção a rios e oceanos, reiniciando o ciclo. No contexto do clima brasileiro, 3 tipos principais de chuva merecem destaque. As chuvas convectivas, também chamadas de chuvas de verão, são provocadas pelo intenso aquecimento da superfície terrestre que gera forte evaporação e rápida formação de nuvens carregadas. Esse tipo de precipitação é geralmente rápido, porém intenso, sendo comum em regiões tropicais durante as tardes de verão. As chuvas frontais ocorrem quando massas de ar com temperaturas diferentes entram em contato, como no caso do encontro entre uma massa polar fria e uma massa tropical quente. Já as chuvas orográficas resultam da presença de barreiras de relevo, como montanhas e planaltos. Quando uma massa de ar úmida encontra uma elevação do terreno, ela é forçada a subir, resfria-se e provoca precipitação na vertente voltada para o vento, chamada de barlavento. Ao descer pelo lado oposto, denominado sotavento, o ar torna-se mais quente e seco. A água, além de participar do ciclo hidrológico, desempenha papel essencial na regulação do clima. Isso ocorre porque a água possui alto calor específico, ou seja, capacidade elevada de absorver e liberar calor sem apresentar grandes variações de temperatura. Por essa razão, regiões com grande disponibilidade de água tendem a apresentar temperaturas mais equilibradas. O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do planeta. Estima-se que entre 12% e 15% de toda a água doce disponível no mundo esteja localizada no território brasileiro. Grande parte dessa água encontra-se na Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta. Além disso, o país possui importantes reservatórios subterrâneos de água conhecidos como aquíferos. Entre os principais aquíferos do mundo, destaca-se o aquífero Guarani, que possui área aproximada de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, distribuída entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cerca de 840 mil quilômetros quadrados desse sistema encontram-se em território brasileiro, abrangendo estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Outro sistema ainda maior é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, também conhecido como Aquífero Alter do Chão, localizado sob a região amazônica e considerado um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do planeta. Portanto, quando se afirma que a água do mundo está acabando, é necessário compreender que essa afirmação se refere principalmente à água potável disponível para consumo humano. Embora a água participe de um ciclo contínuo de renovação, a maior parte da água existente no planeta é salgada. Aproximadamente 97% da água da Terra encontra-se nos oceanos. Apenas uma pequena fração corresponde à água doce, e parte significativa dessa quantidade está congelada em geleiras ou contaminada por poluição. Assim, a disponibilidade de água potável torna-se uma questão estratégica para o futuro da humanidade. Nesse contexto, o Brasil ocupa posição privilegiada, mas ao mesmo tempo possui grande responsabilidade na preservação de seus recursos hídricos e ambientais, pois deles depende não apenas o equilíbrio climático do país, mas também parte significativa do equilíbrio ambiental do planeta. Aprovação ativa. Deixe o like e se inscreva no canal, é totalmente grátis. Vamos juntos rumo aos 1000 inscritos. Conto com você. Links dos grupos na descrição. Vamos juntos! Sim, galera, bora lá então para mais um vídeo do canal Aprovação Ativa. Tema: pressão atmosférica, circulação dos ventos, efeito Coriolis, brisas, monções e climas do Brasil. Quando se estuda climatologia e dinâmica atmosférica, um dos conceitos fundamentais para compreender o funcionamento do clima do planeta é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica pode ser definida como a coluna de ar que atua sobre todos os corpos presentes na superfície terrestre. Em outras palavras, a atmosfera exerce um peso constante sobre tudo que existe na Terra. Essa pressão varia de acordo com diversos fatores, principalmente temperatura, altitude e movimentação das massas de ar. Quanto maior for a coluna de ar sobre determinada região, maior será a pressão atmosférica exercida naquele local. Por outro lado, quando a coluna de ar é menor, a pressão também diminui. A partir dessa lógica, formam-se regiões conhecidas como áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. As áreas de alta pressão, também chamadas de áreas anticiclonais, são regiões onde a coluna de ar é mais densa e pesada. Nessas áreas, o ar tende a se deslocar para outras regiões, sendo por isso chamadas de áreas dispersoras de vento. Já as áreas de baixa pressão são regiões onde a coluna de ar é menos densa, o que faz com que o ar de outras regiões seja atraído para esse local. Por esse motivo, são conhecidas como áreas receptoras de vento ou áreas ciclonais. Ei, você aí! Você mesmo! Não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal, é totalmente grátis. Vamos juntos rumo aos 1000 inscritos. Participe dos nossos grupos exclusivos no Telegram e WhatsApp para novidades e materiais. Aprovação ativa. Rumo à aprovação. Essa diferença de pressão atmosférica é responsável pela formação dos ventos. O vento nada mais é do que o ar em movimento. Esse movimento ocorre sempre obedecendo uma regra fundamental da climatologia. O ar se desloca sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Isso significa que regiões com maior pressão atmosférica tendem a enviar massas de ar para regiões onde a pressão é menor. Esse mecanismo é responsável por grande parte da circulação atmosférica do planeta e influencia diretamente a formação dos climas, das chuvas e das variações de temperatura. A dinâmica dos ventos também está diretamente relacionada com o relevo terrestre. Por exemplo, o planalto corresponde a uma superfície relativamente plana, onde os processos de erosão superam os processos de acumulação de sedimentos. Essas formas de relevo também influenciam a circulação do ar e a distribuição da umidade. Outro fenômeno extremamente importante para compreender o comportamento dos ventos no planeta é o chamado efeito Coriolis. Esse efeito é uma consequência direta do movimento de rotação da Terra. Como o planeta gira constantemente em torno do seu próprio eixo, o deslocamento das massas de ar e das massas oceânicas sofre uma espécie de desvio ou deflexão. Esse desvio ocorre de forma diferente em cada hemisfério do planeta. No hemisfério norte, os ventos e correntes marítimas sofrem desvio para a direita, seguindo um padrão de circulação no sentido horário. Já no hemisfério sul, ocorre o contrário. Os ventos desviam para a esquerda, apresentando circulação no sentido anti-horário. Esse fenômeno não altera apenas a direção dos ventos, mas influencia diretamente a organização da circulação atmosférica global e a distribuição das massas de ar e das correntes oceânicas ao redor do planeta.
É importante destacar também que existe uma diferença entre vento e massa de ar. O vento é simplesmente o ar em movimento entre duas áreas com pressões diferentes. Já a massa de ar é um grande volume de ar que apresenta características relativamente homogêneas de temperatura e umidade. As massas de ar podem se deslocar por grandes distâncias e influenciam fortemente o clima de diferentes regiões do planeta. O efeito Coriolis também explica o comportamento das grandes tempestades tropicais, como furacões e ciclones. Esses sistemas atmosféricos apresentam movimentos circulares característicos, e a direção desse movimento depende do hemisfério onde a tempestade se forma. No hemisfério norte, os furacões apresentam rotação no sentido anti-horário. Já no hemisfério sul, os sistemas ciclônicos giram no sentido horário. Essa diferença ocorre justamente por causa da ação do efeito Coriolis sobre as massas de ar em movimento. Embora a explicação física completa envolva diversos fatores complexos da dinâmica atmosférica, para fins de estudo em concursos públicos, é suficiente compreender que o efeito Coriolis é responsável pela deflexão dos ventos e pela organização das grandes circulações atmosféricas da Terra. Quando analisamos a circulação global dos ventos, observamos a presença de diversas linhas imaginárias que dividem o planeta em zonas climáticas. Entre essas linhas estão a linha do Equador, os trópicos e os círculos polares. A Terra possui uma inclinação de aproximadamente 23 graus e 27 minutos em relação ao seu eixo de rotação, o que determina a posição dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Já os círculos polares estão localizados a aproximadamente 66 graus e 30 minutos de latitude norte e sul. Na região próxima ao Equador, existe uma área conhecida como Zona de Convergência Intertropical. Nessa faixa ocorre intensa movimentação de massas de ar e grande formação de nuvens e chuvas. Isso acontece porque o Equador funciona como uma área de baixa pressão atmosférica. De acordo com a teoria geral dos gases, quando a temperatura aumenta, as partículas de ar se afastam umas das outras, diminuindo a densidade do ar e reduzindo a pressão atmosférica. Como a região equatorial recebe grande quantidade de radiação solar durante todo o ano, a temperatura média é elevada e a pressão atmosférica tende a ser relativamente baixa. Esse mecanismo explica o surgimento dos ventos alísios, que são extremamente importantes para o clima global. Os ventos alísios são correntes de ar que se deslocam dos trópicos em direção à região equatorial. Como os trópicos apresentam áreas de maior pressão atmosférica em comparação com o Equador, o ar se movimenta naturalmente nessa direção. Ao chegar próximo ao Equador, parte desse ar ascende na atmosfera e, posteriormente, retorna em níveis mais elevados da atmosfera. Esse retorno do ar é chamado de contralísio. O comportamento desses ventos possui enorme influência sobre fenômenos climáticos globais, como o El Niño e a Laninha. Quando os ventos alísios se enfraquecem, ocorre alteração na circulação oceânica e atmosférica do Pacífico, favorecendo o fenômeno El Niño. Quando esses ventos se intensificam, ocorre o fenômeno Laninha. Ambos os eventos provocam mudanças significativas nos regimes de chuva e temperatura em diversas partes do mundo. Além dos ventos alísios e contra-alísios, existem outros sistemas importantes de circulação atmosférica, como os ventos de oeste, que predominam em latitudes médias, aproximadamente entre os trópicos e os 60 graus de latitude. Entretanto, em estudos voltados para o clima e para concursos públicos brasileiros, é especialmente relevante compreender os fenômenos das brisas marítimas, das brisas terrestres e das monções asiáticas. As brisas são ventos locais típicos das regiões litorâneas e ocorrem devido às diferenças de aquecimento entre a terra e a água. Para compreender esse fenômeno, é necessário considerar três conceitos fundamentais: calor específico, teoria geral dos gases e circulação dos ventos entre áreas de pressão diferente. O calor específico é a propriedade que determina a capacidade de uma substância de absorver ou perder calor. Substâncias com alto calor específico aquecem e resfriam lentamente, enquanto substâncias com baixo calor específico aquecem e resfriam rapidamente. A água possui alto calor específico, o que significa que demora mais tempo para aquecer e também para resfriar. Já a areia possui baixo calor específico, aquecendo e resfriando rapidamente. Durante o dia, a areia do continente aquece muito mais rapidamente que a água do mar. Com o aumento da temperatura da areia, ocorre diminuição da densidade do ar sobre o continente e redução da pressão atmosférica nessa região. Já sobre o mar, a água permanece relativamente mais fria, mantendo maior densidade do ar e maior pressão atmosférica.
Como o vento sempre se desloca de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, durante o dia ocorre o deslocamento do vento do mar para o continente. Esse vento recebe o nome de brisa marítima. Durante a noite ocorre o processo inverso. A areia perde calor rapidamente e torna-se mais fria que a água do mar, que demora mais para resfriar. Nesse momento, o continente passa a apresentar maior pressão atmosférica, enquanto o mar apresenta pressão relativamente menor. Como consequência, o vento passa a deslocar do continente em direção ao mar. Esse vento é chamado de brisa terrestre ou brisa continental. Esse fenômeno é amplamente utilizado por pescadores artesanais, que costumam sair para o mar durante a madrugada, justamente aproveitando o sentido favorável das brisas noturnas. Outro tipo de vento regional extremamente importante são as monções, típicas do continente asiático, especialmente da Índia e do Sudeste Asiático. As monções também estão relacionadas às diferenças de aquecimento entre o continente e o oceano, porém em uma escala muito maior que as brisas. Durante o verão asiático, o continente aquece intensamente, gerando uma área de baixa pressão atmosférica. O oceano, por sua vez, permanece relativamente mais frio, apresentando maior pressão. Como resultado, massas de ar úmidas se deslocam do oceano para o continente, provocando chuvas intensas e prolongadas. Esse período corresponde à chamada monção de verão, responsável por grandes enchentes em várias regiões da Índia e de países vizinhos. Durante o inverno ocorre o processo inverso. O continente resfria mais rapidamente que o oceano, tornando-se uma área de alta pressão atmosférica. Nesse momento, os ventos deslocam-se do continente para o oceano, carregando o ar seco e provocando períodos de estiagem. Esse ciclo anual de chuvas e secas é extremamente importante para a agricultura asiática, especialmente para o cultivo do arroz, conhecido como risicultura. Quando voltamos à análise para o território brasileiro, observamos que o país apresenta grande diversidade climática, embora a maior parte do território esteja localizada na zona tropical. Aproximadamente 92% do Brasil está entre os trópicos, enquanto cerca de 8% está situado na zona temperada ao sul do Trópico de Capricórnio. Essa característica explica por que predominam no país climas quentes e úmidos, com grande incidência de radiação solar ao longo do ano e relativamente baixa amplitude térmica. Entre os principais tipos climáticos do Brasil, destacam-se o clima equatorial, o clima tropical de altitude, o clima tropical atlântico, o clima semiárido e o clima subtropical. O clima equatorial ocorre principalmente na região amazônica e caracteriza-se por temperaturas médias elevadas, geralmente entre 25 e 28 graus Celsius, além de elevados índices pluviométricos, que podem variar entre 2.500 e 3.000 milímetros anuais. Uma característica marcante desse clima é o intenso processo de evapotranspiração, que combina a evaporação da água da maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, com a transpiração da vegetação densa da floresta tropical. Esse processo gera grande quantidade de vapor de água na atmosfera, favorecendo a formação de nuvens e chuvas convectivas quase diárias. O clima tropical predomina em grande parte do território brasileiro e apresenta como principal característica a existência de duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Esse tipo climático ocorre principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste, além de partes do nordeste. Já o clima tropical de altitude ocorre em áreas mais elevadas do sudeste brasileiro, especialmente em regiões serranas de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nessas áreas, a altitude exerce forte influência sobre as temperaturas, pois a cada 100 metros de elevação ocorre redução aproximada de 0,6 graus Celsius na temperatura. O clima tropical atlântico ocorre nas áreas litorâneas e apresenta forte influência da maritimidade. Como a água possui alto calor específico, a proximidade com o oceano reduz a amplitude térmica e mantém níveis elevados de umidade. Já o clima semiárido caracteriza-se por temperaturas elevadas e baixos índices de precipitação, geralmente em torno de 750 milímetros anuais, com chuvas irregulares e mal distribuídas. Esse clima predomina no sertão nordestino e está relacionado à presença de barreiras de relevo, como o Planalto da Borborema, além da atuação de massas de ar que dificultam a formação de chuvas.
Por fim, o clima subtropical ocorre ao sul do Trópico de Capricórnio, abrangendo grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio de Grande do Sul. Esse clima apresenta maior amplitude térmica e estações do ano mais bem definidas, com verões quentes e invernos frios. As chuvas são relativamente bem distribuídas ao longo do ano, diferentemente do que ocorre na maior parte das regiões tropicais do Brasil. Compreender todos esses elementos, pressão atmosférica, circulação dos ventos, efeito Coriolis, brisas e monções e tipos climáticos, é fundamental para entender o funcionamento do clima da Terra e, especialmente, as características climáticas do território brasileiro. Esses conceitos são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos e constituem a base da climatologia moderna, permitindo interpretar fenômenos naturais que influenciam diretamente a agricultura, a economia, os recursos hídricos e a organização das sociedades humanas. Aprovação ativa. Deixe o like e se inscreva no canal. É totalmente grátis. Vamos juntos rumo aos 1000 inscritos. Conto com você. Links dos grupos na descrição. Vamos juntos!